A ideia é a seguinte, veja bem, o que é uma struct, né? A gente consegue trabalhar ponteiros em C por ponteiro, porque cada variável pode ser um ponteiro. Posso pegar um endereço na memória, certo? Mas o uso de ponteiros para você trabalhar com variáveis simples é uma coisa, vamos dizer assim, desnecessária. Você não vai usar isso aí, não tem utilidade, né? Então, a ideia é mais ou menos a seguinte: vamos trabalhar com structs, né? O que que seria structs? A gente viu agregados homogêneos, que eram vetor, matriz e string. E o que que é agregados homogêneos? Que eu vou ter todos do mesmo tipo, certo? Coloco todos os dados do mesmo tipo, crio o vetor. Vetor de inteiro vai ser todos os valores inteiros. Uma matriz de float vai ser todos os valores float, certo? Bom, o que que existe? Então, existe o conceito chamado struct. O que que é struct? É uma estrutura, certo? É como se fosse um registro, um record, né? Nesse record, então, eu posso colocar, então, variável do tipo string, posso colocar variável do tipo int e variável do tipo float. Três valores de tipos diferentes, certo? E vou colocar eles todos juntos, né? Vou agrupar eles, né? Como que é isso? Bom, então, nós vamos trabalhar aqui, ó. Eu defini aqui a struct pessoa. Tem o nome, idade e altura, certo? Poderia colocar o char aqui também, colocar lá, por exemplo, char sexo, por exemplo, certo? E é um conjunto que eu vou ter vários tipos diferentes agrupados, né? É, na realidade, também como se eu estivesse criando um novo tipo de dado, certo? Um novo tipo de dado, por quê? Porque eu estou dizendo struct pessoa. E quando eu vou declarar, então, aqui, ó, P1. Então, estou dizendo que é uma struct pessoa, certo? Até agora a gente tinha usado os tipos primitivos, né? Int, float, char, certo? Agora a gente passa a ter, então eu vou ter P1. Aí aqui, no caso do tipo string, como a gente viu anteriormente, eu não consigo simplesmente atribuir um valor para string, certo? Então, a gente tem que usar o strcopy aqui para me copiar o valor para o atributo nome, tá? O que acontece? Quando a gente tinha o vetor, a gente colocava os colchetes, não é isso? Colocar a posição do vetor entre colchetes. Se eu tinha matriz, colocava as duas linha e coluna dentro do colchete, né? Quando a gente tem struct, então a gente usa o ponto, né? Então eu tenho aqui, ó, ponto nome, P1 ponto. P1 é o nome da variável que eu chamei que é do tipo struct de pessoa, certo? Então, eu chamei de P1, e aí, P1, para mim receber o atributo nome, então eu coloco ponto nome. P1 ponto idade. Então, a idade é um valor tipo int. Então, eu consigo colocar aqui idade, P1 ponto idade, certo? E tenho P1 ponto altura. Consigo colocar. Aqui eu acrescentei, então, o atributo sexo. Então, vou colocar P1 ponto sexo recebe, entre aspas, simples, M, certo? Então, eu consigo atribuir os valores dessa maneira. Bem básico, bem simples, certo? Bom, o que que é a ideia? Então, aqui eu vou printar, ali eu atribuí direto. Poderia ter lido? Poderia ter lido as variáveis, certo? Poderia ter lido as variáveis e posso colocar, então, aqui no caso para printar, então, string, int, float. Aqui faltou, então, printf, sexo, porcento, c, barra, n, opa, vou ter que ir lá. Barra n, fecha, vírgula, P1 ponto sexo. Básico. Aqui. A struct sozinha, assim, também ela não tem muita utilidade, certo? Embora eu vou criar um nó, que pode ser um registro, pode ser algo dessa maneira. Mas para que que a gente usa esse formato? Porque, de qualquer forma, ah, a ideia é que a gente agrupe certas informações e armazene ela em arquivo, certo?
e depois eu posso recuperar essas informações que vai ficar armazenado como se fosse um bloco de notas, onde eu vou preencher os dados, vou colocar os dados dentro de um arquivo e posso resgatar, né? Não chega a ser banco de dados, mas é o precursor do banco de dados, né? Na prática, o que acontece é mais ou menos assim. Esses conceitos que nós estamos vendo aqui, que seja ponteiros, seja vetores, seja structs, são as bases para vocês terem a disciplina do semestre que vem de estrutura de dados, certo? Aí dentro de estrutura de dados existe um conceito chamado lista, certo? Aí existe a lista que a gente vai conhecer como lista estática, que vai trabalhar usando vetor. Estática por quê? Porque ela é delimitada num tamanho fixo, certo? É mais ou menos como o caso, por exemplo, do Excel. Excel você tem uma quantidade de linhas e colunas pré-estipulado. É uma matriz, né? Ela tem um limite de linhas lá, né? O Word, por exemplo, não tem um limite de linhas, não é verdade? Então a gente pode, sim, a grosso modo dizer, a, o Excel é feito usando o conceito de lista estática, que eu vou estar trabalhando como se fosse um vetor, um tamanho dimensionado, no caso é uma matriz, mas ela está pré-estipulada, aquele é o tamanho máximo que ela tem, né? Já o Word, eu consigo ir colocando dados e consigo ir colocando até o limite de memória. Eu não preciso. Ele tem algum limite? Já tentaram colocar algum texto dentro do Word? Ele diz, você não excedeu o limite de capacidade de colocar documentos no Word. Não vai ter isso. Por que que não tem? Porque ela usa o conceito de alocação dinâmica de memória, certo? Ou seja, ela vai usar ponteiros, ok? E a minha ideia é mais ou menos a gente fazer o seguinte, embora o Luciano está trabalhando alguns conceitos em paralelo comigo ali, mas a ideia é a gente fazer o quê? Bom, vamos trabalhar struct, certo? Como se fosse um cadastro desse. A ideia da sala de hoje é a gente trabalhar focado em algo usando struct, pode ser algo assim, mas nós vamos criar uma struct depois, que nós vamos colocar um vetor, e no vetor nós vamos colocar uma struct dentro dele, certo? Que é um agregado homogêneo, né? Que vai chegar ao conceito do que a gente chama de lista, bacana? E daí nós vamos usar praticamente o que a gente viu esse semestre. O que que a gente viu? A gente começou vendo subprogramação, foi isso? Então vamos ver, montar subprogramas que vão fazer operações que possam fazer o quê? Eu vou ler dados para colocar dentro da minha lista, para inserir na minha lista. Eu vou pegar dados para mim poder alterar. Vou pegar a minha lista e vou alterar um valor daquela minha lista, certo? Eu vou pesquisar o nome da minha lista, certo? Vou excluir o nome da minha lista, vou remover o nome da minha lista. Que a gente possa fazer tipo como se fosse uma pequena agenda, por exemplo, certo? Que daí passa a ter a característica de um pequeno projeto, onde a gente vai aplicar tudo aquilo que a gente viu ao longo desse semestre, certo? Então, a gente viu o ponteiro, a ideia de ponteiro é que a gente vai fazer a primeira versão estática, usando vetores, e depois nós vamos fazer a versão dinâmica, certo? Que é a lista dinâmica, lista encadeada, que é assim chamado. Tranquilo? Até aqui? De boa? Tranquilo? Então, a aula de hoje, o objetivo é fazer o quê? Bom, vou montar uns exercícios para vocês aí, que primeiro testem como está aqui. O que que eu fiz aqui, ó? Que tem antes aqui está definido uma struct pessoa, né? Aqui tem 4 atributos, pode ser esses atributos mesmo, para a gente poder testar e visualizar, certo? Colocar ele para rodar, em vez de atribuir como eu atribuí aqui, colocar para ler ele. Mas o que que é que seria bacana de fazer? Bom, criar as variáveis separadas, um string, um nome, um int, um float e um char, os 4 tipos como criei aqui. Criar as variáveis individualmente, certo? Ver se eu consigo copiar de uma variável para dentro da struct, que deve ser possível, né? Deve ser não, é possível. Eu preciso que vocês testem para checar. Nós vamos fazer de vocês lerem diretamente uma struct criada, como está aqui. Eu não coloquei para ler, mas vocês vão conseguir fazer ler, certo? Ler os dados de uma struct. E depois criar duas variáveis do tipo struct. Eu consigo copiar de uma para outra. Eu consigo pegar parte de um e colocar no outro, certo? Tranquilo?
primeiro exercício básico que eu vou pedir para vocês fazerem, lembra que nós fizemos um exercício de data, os primeiros que a gente fez lá, certo? Então, eu quero uma struct que tenha, que é? Ah, isso aí, certo? Criar uma struct que tenha a data, né? E daí nós vamos fazer um cadastro. Primeira struct é essa. Será que eu posso ter uma struct dentro da outra struct? Ah, tem que testar? Lógico. Que coisa, né? E daí, aí eu quero que tenha um cadastro do que seja uma pessoa, certo? E dentro desse cadastro, eu quero que tenha lá o nome, né? Que mais? A data de nascimento, certo? Que é uma outra struct, certo? Vai ter lá seu endereço e telefone. Fechou? É básico, né? Ter esses campos, a gente conseguir ler, né? E se conseguirem testar já hoje, criar o vetor de structs, certo? Esse vetor, eu queria uma parte chamada item, que seria esse cara que vai ser o vetor desse cadastro, certo? Ele tem que ter um outro campo, que vai dizer o tamanho lógico, quantos elementos eu tenho na minha lista. Minha lista eu quero com 100 elementos no máximo, certo? Mas eu quero saber quantos eu tenho logicamente, certo? E qual que é a última posição que eu tenho para colocar. Fechou? Tá gravado aqui ou não? Ixi. Mas acho que está bem explicado de qualquer forma, mesmo que não esteja, né? Certo? Fala. Vai chamar ele de data, né? Mas eu quero um atributo no cadastro seja data de nascimento. Porque eu posso usar uma struct, vamos dizer assim, ah, a gente viu funções lá atrás, certo? A ideia da função é que eu consiga fazer a função de maneira que ela sirva para qualquer coisa, desde que eu passe os parâmetros para ela, certo? A ideia é fazer o quê? É a mesma questão da data. A data, criar um tipo data, ele vai ter dia, mês e ano, certo? Mas eu posso ter uma data que é data de nascimento, para saber a idade. Mas eu posso ter data, vamos dizer assim, uma data. Hã? Data de aniversário, mas a data de aniversário é mesmo a data de nascimento, né? Não vai mudar, né? Mas a ideia é que eu possa ter outras situações onde eu posso ter data. Por exemplo, é, data de emissão de um documento. É o mesmo característica de data, mas é uma outra data, certo? Eu posso ter a data da prova. Posso ter nomes de campos que vão ser outro tipo, que vai ser do tipo data. Fechou? Hã? O dia da semana, a gente tinha um cálculo semestre passado lá que determinava o dia da semana. Ele recebia dia, mês e ano, lá e dizia o dia da semana. Lembra? Lembra que teve, né? Então, a ideia é a gente ir juntando esses vários pequenos projetos que a gente fez para poder estruturar um projeto melhor, maior. Bacana? Essa que é a ideia que nós vamos estar trabalhando. Fechou? Alguma outra questão? Omar? Não? Adriel? Ah, como assim? Eu acabei de explicar. Alguma coisa, Yuri? Oi? Não, não é objeto. Não. Oi? Um objeto, ele tem atributos e métodos. Uma struct só tem atributos. É. O objeto, ele é encapsulado. Não, 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 eu já estou no presente, fica tranquilo. Um objeto, ele é encapsulado, eu não consigo acessar diretamente. Uma struct, eu consigo acessar o endereço de memória. Isso é importante. Beleza? Mas semestre que vem nós vamos ter programação estruturada, orientada a objeto, e vocês vão entender esses conceitos. Oi? Não, não, a aula vai ter, sim, fica tranquilo. É. Tranquilo? Um pouquinho pra cima.
Aqui faltou, eu não coloquei aqui, teria que ter o include, né? Eu estou usando a biblioteca ali. Tem que ter o string, então tá errado. É, senão fica errado, né? Não vai dar para usar o str copy ali, certo? Posso. Primeiro criar uma, fazer os testes com a struct, certo? Fazer os testes criando variáveis e copiando da variável para a struct, certo? E vice-versa, né? Fazer os dois, ver se ele fecha, né? O que que eu consigo fazer? Ler uma struct, ler os dados de uma struct, certo? Né? Que nós vamos usar isso tudo, na realidade, nesse projetinho que eu estou montando, beleza? E fazer as operações depois entre duas structs. Você criou o P1 aqui, criar o P2, por exemplo, ou PA e PB, sei lá, alguma coisa assim. E fazer operações entre structs, para verificar como é que eles se comportam. Fechou? Bacana? Tranquilo? Alguma questão a mais? Tá de boa? Então tá bom. Posso fechar aqui então?